Só que o problema do filme é que para esse ritual acontecer, eles teriam que ter sacrificado uma virgem, coisa que a Jennifer não era. Então, ao invés de morrer, ela acaba meio que possuída por um demônio. Mas um outro ponto que é uma grande sacada é a tensão sexual entre as protagonistas. Não só isso, como a cena é toda em câmera lenta, no fundo tá tocando a música, o fundo fica borrado, ficam apenas as duas. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente não vai falar sobre uma série especificamente que foi um marco cultural da nossa infância e adolescência, mas do filme de horror juvenil mais subestimado ali dos anos 2000, 2010, que tem retornado como um clássico. Jennifer's Body ou, no Brasil, Garota Invernal. E se você também nunca assistiu esse filme, eu super recomendo que você pause, assista o filme primeiro, depois volte aqui. Porque você precisa apreciar essa obra-prima que não foi só um filme de horror juvenil muito bem feito, como uma puta crítica feminista, como o bisexual awakening de muitas, muitas pessoas. Incrível é que Jennifer's Body não só é camp, como estava à frente de seu tempo. E faz as duas coisas muito bem. Eu o reassisti recentemente, se você me segue no Instagram, você pode ter visto quando eu soltei um spoiler de que eu estava assistindo e talvez esse seria o assunto de um próximo vídeo. Se você não viu, porque não me segue no Instagram, para agora, vai lá me seguir, continua assistindo. Mas, tendo reassistido e ainda gostado tanto, eu não poderia deixar de compartilhar como eu me sinto sobre esse filme e fazer uma análise dele aqui com vocês, porque ele é muito relevante de ser discutido ainda hoje. Mas se você é jovem ainda, ou se por algum motivo você nunca assistiu porque sua mãe não queria deixar você assistir quando você era criança, Jennifer's Body, ou Garota Infernal, é a história de duas melhores amigas que são completamente diferentes uma da outra. A gente tem a Nia, que é mais conhecida como Nidhi, que é o apelido dela, e diz muito sobre a pessoa da Nidhi, porque Nidhi literalmente significa carente, e a Jennifer. As duas sobrevivem ao incêndio num bar local quando elas vão assistir uma banda de fora da cidade. E é muito pesado, várias pessoas morrem, é uma puta tragédia para uma cidade pequena. Mas os horrores não acabam ali. Porque logo depois desse incêndio, a Jennifer, num estado de estupor, é sequestrada por essa banda e acaba sendo sacrificada num ritual que eles fazem. Isso é muito legal porque brinca com aquela teoria da conspiração de que muitos famosos fazem sacrifícios, pactos com o diabo para obter fama e tal, que era uma constante na época em que esse filme foi feito. Só que o problema do filme é que para esse ritual acontecer, eles teriam que ter sacrificado uma virgem, coisa que a Jennifer não era. Então, ao invés de morrer, ela acaba meio que possuída por um demônio e começa a matar meninos adolescentes para revigorar a sua beleza. Jennifer's Body foi o segundo grande trabalho da roteirista e produtora Diablo Cody, que também havia escrito Juno e recebido um Oscar por esse trabalho pouco tempo antes. Mas então existia, ao mesmo tempo, uma grande expectativa com o próximo projeto da Diablo Cody e também uma grande expectativa em vê-la falhar no seu próximo projeto. E se você viveu essa época, você provavelmente deve se lembrar de não ouvir falar muito sobre esse filme, porque Jennifer's Body foi basicamente um flop. Ele foi muito mal recebido pela crítica, o público odiava a Megan Fox nessa época, o marketing desse filme foi um desastre, e não foi depois de muito tempo que realmente se começou a revisitar essa obra, a analisar mais esse filme e discutir sobre o tema que ele fala. E sim, ele é um filme de terror, horror juvenil, mas ele tem um objetivo. E a minha humilde intenção com esse vídeo é explicá-lo. Serei perfeita nessa análise e explicação? Absolutamente não. É possível que eu deixe passar uma coisa ou outra? Absolutamente sim. Então, habemos paciência. Quando falando sobre o filme, a Diablo Cody disse que ela queria escrever sobre algo que representasse os medos dela. Algo que fosse estranho, incomum, mas que também fosse engraçado. Então, ela começou a refletir sobre o que é assustador para ela começar a trabalhar, né, no roteiro a partir daí. E
ela se lembrou de algo que ela tinha muito medo. Meninas no ensino médio. Então a ideia dela era escrever um filme de terror com uma protagonista e uma vilã. Então juntas elas bolaram a ideia de fazer um filme de terror feminista com uma vibe vintage. Trabalhar essa ideia de que as mulheres também podem ser anti-heroínas, elas podem ter falhas, elas podem ser complicadas. O que, além de ser uma ideia genial, era muito diferente do que se estava fazendo na época, dentro ali do gênero de filmes de terror e também dentro do gênero de filmes juvenis, o que foi muito inteligente, sobretudo porque esse filme envelheceu de uma maneira maravilhosa. É bizarro como ele continua falando sobre a nossa sociedade até hoje. Só que o grande erro foi que, infelizmente, apesar do filme ter sido criado, pensado para o público adolescente feminino, primordialmente, ao invés do marketing vendê-lo como um horror da Diablo Code passado no ensino médio, eles resolveram vendê-lo como um filme sexy que tira Megan Fox. Pra você ter uma ideia, só uma ideia de como o marketing desse filme foi grotesco de ruim, eles tiveram a ideia de criar um site pornô falso para Megan Fox. Pra ver se isso incentivava o burburinho ao redor do filme. Ou seja, acabou que a campanha de marketing acabou alienando o público para quem o filme foi feito para. E também alienou o público para quem o marketing havia sido feito para. Porque o público para quem o filme tinha sido criado não teve muita intenção de consumi-lo. E o público para quem o marketing foi feito, quando sentou para assistir, não recebeu aquilo que havia sido vendido. E aí, somado a isso, a crítica da época definitivamente não entendeu esse filme. Eles não conseguiram olhar os diálogos por detrás da estética camp e tal. E foi um desastre. Mas eu estou aqui hoje em defesa dele para te incentivá-lo a dar uma chance a ele se você ainda não assistiu. E se você já assistiu, a relembrar esse clássico. Bom, em teoria no filme, a Jennifer e a Needy são amigas desde o jardim de infância. Mas assim que a gente começa a ver as duas interagindo, fica meio óbvio que elas já não têm mais nada em comum. É basicamente como se a amizade tivesse seguido seu curso. No entanto, elas ainda se sentem muito presas uma à outra. É uma relação muito codependente que elas têm. E isso desde já é muito interessante, porque a amizade feminina é muito complicada. Já disseram Charlie XCX e Lorde, so confusing sometimes to be a girl. E fica ainda mais confuso quando a gente está falando de adolescentes. Ter uma melhor amiga na adolescência é, ao mesmo tempo, maravilhoso e horrível, porque nessa época as nossas emoções são muito confusas e elas são muito efêmeras. E aí, quando você soma isso à pressão social de você ser uma menina, adolescente, é insuportável às vezes. E é exatamente isso que a gente vê representado na relação das duas. A Needy, como o nome dela sugere, ela precisa da Jennifer, ela é devota a Jennifer. Ela faria qualquer coisa por ela. Desde quando elas eram pequenas e a Needy lambeu o sangue no machucado da Jennifer e prometeu que jamais contaria aquilo pra ninguém. Havia ali meio que um pacto de nunca uma abandonar a outra. E a conexão entre as duas é tão forte que a Needy consegue sentir que a Jennifer chegou no lugar antes mesmo de vê-la. Ela meio que sente a presença da amiga. E o primeiro lugar que a Jennifer vai, depois de acontecer um evento traumático, né, no filme, é pra casa da Needy, é atrás dela. Ela poderia ter ido pra sua casa, ela poderia ter ido atrás dos seus pais, mas ela escolhe ir atrás da melhor amiga. Porque a conexão da Jennifer com a Needy também é muito grande. No entanto, a Jennifer meio que se alimenta da Needy. Ela age como uma bully. Ela consome a presença da amiga, mas ela nunca permite que a Needy ofusque o brilho dela. Quando as duas estão se empurrando de brincadeira antes delas irem pro show na casa do namorado da Needy, por exemplo, quando a Needy dá um soquinho no ombro da Jennifer, a Jennifer dá um empurrão na Needy contra a porta, porque ela nunca pode perder pra ela. Quando a Needy diz que o menino mais emo da escola, o Collie, é uma pessoa legal e interessante, a Jennifer o devora. Além disso, a Jennifer essencialmente quer destruir o relacionamento da Needy com o Chip. E por quê? Porque a Jennifer, tal como muitas mulheres e meninas na vida real, sabotam as suas amizades. Sobre a Jennifer, a Diablo Code disse: todos nós conhecemos uma Jennifer, porque a sociedade cria Jennifers. Existe algo sobre uma garota insegura que faz com que ela seja intimidadora e assustadora. A Jennifer, ela é uma amiga ruim, ela é uma bully, ela é maldosa, ela é uma assassina. Mas ela é também uma vítima.
E a ideia do filme é mostrar tudo isso. Não só na época em que esse filme foi produzido, mas ainda hoje, o mundo ainda insiste em fomentar a rivalidade feminina. Os homens, eles sempre têm que se proteger, mas as mulheres, elas têm que se odiar. E a gente consegue ver o conflito dentro da Jennifer de querer ser a melhor e querer se provar para os outros como a mais popular, mas ao mesmo tempo está desesperada para se conectar com a amiga. A Jennifer, ela foi ensinada que todo relacionamento com uma outra menina, mesmo que a sua melhor amiga, é uma competição que ela precisa vencer. Ela é uma menina absolutamente linda e Megan Fox é maravilhosa nesse filme, mas é muito perceptível o quão baixa a autoestima dela é. O que parece muito contraditório, né, quando a gente vê uma mulher estupidamente linda com autoestima baixa, mas não é surpreendente, visto que a gente é ensinada desde pequeno a colocar o nosso valor na beleza física. Eu, por exemplo, já regravei vários vídeos porque achei que a luz não estava boa, não estava mostrando o melhor, sei lá, da minha maquiagem, ou porque meu cabelo não estava legal, ou porque eu gravei depois de ter chegado do trabalho e estava com cara de cansada. Eu nunca tive coragem de gravar os vídeos de cara limpa e desarrumada, por exemplo. Não porque eu não aceite como eu sou, mas porque eu ainda sinto uma pressão social e de mim mesma para que eu me apresente de maneira X para as pessoas. Entende? E todo o valor que a Jennifer vê em si mesma se restringe à aparência dela. E não tem problema nenhum você gostar da sua aparência, você se orgulhar dela, na verdade isso é ótimo. Mas o problema da Jennifer é que ela não vê nada em si para além disso. E aí toda essa expectativa na beleza dela acaba corroendo a saúde mental dela. Sobretudo porque na adolescência a gente está numa situação muito vulnerável psicologicamente. Não só existe a pressão, os hormônios, o desafio de se conhecer, como também é o momento onde você começa a descobrir a sua sexualidade. E isso está muito ligado com a nossa aparência, querendo ou não. Só que, para além disso, a Jennifer também entende que algumas regras sociais são muito ridículas. Ela sabe que a maneira pela qual ela é tratada pelos homens está associada à beleza dela. Ela sabe que se espera que as meninas sempre sejam gostosas e estejam disponíveis para os homens quando eles as querem, mas que nunca sejam sexuais por sua própria escolha. Ela acredita que não exista uma maneira de vencer esse jogo. Então ela ignora isso e faz o que ela tem vontade. E apesar dela ser vista como indecente, calha de o único motivo pelo qual ela não ter sido morta foi justamente por causa disso, porque ela não era virgem. Então, quando ela encontra poder, ela vira o jogo de cabeça para baixo. Ela coloca o alvo nas costas dos meninos. E é muito interessante porque ela usa a beleza dela para atrair as suas vítimas, né, os meninos, porque ela sabe que meninos nunca têm que se preocupar com a segurança da sua integridade física do jeito que as meninas têm, nem com as consequências das ações deles, do jeito que as meninas se preocupam. Então, eles são muito fáceis de manipular para fazer o que ela quer, de irem junto com ela, porque eles não têm medo. Seja medo de algo acontecer com eles ou medo de algo acontecer com a reputação deles. Os homens não a viam como uma pessoa humana quando ela era humana. E isso só machucava a ela. Então, agora, os homens não enxergarem a humanidade dela faz mais fácil com que ela consiga transformá-los em comida. Ela se tornando um demônio, porque não era virgem quando o ritual foi performado, é uma metáfora para como o mundo enxerga meninas que têm vida sexual ativa como impuras. Uma medida que só se aplica às meninas. A Jennifer não machuca ninguém até ela realmente ser possuída pela entidade. Enquanto que os caras normais da banda estavam dispostos a sequestrar e assassinar a facadas uma adolescente só pela possibilidade de obter sucesso na carreira. Outra coisa que eu gosto muito em Jennifer's Body é a maneira como eles abordam sexo no filme. Porque sexo sempre acontece em filmes de terror, é algo dado, é uma certeza, e quase sempre é insignificante, quase sempre é algo que acontece prestes a um evento traumático do filme, ou a assassino aparecer, etc e tal. É algo que é colocado mais para saciar os desejos adolescentes, né, do público que vai assistir. No entanto, o sexo acaba sendo um outro aspecto que Jennifer's Body trabalha muito bem. A gente tem, por exemplo, a Needy,
que apesar de preencher o estereótipo da nerd, etc e tal, tem um namorado, tem um relacionamento sério e tem a sua primeira vez ali no decorrer do filme, que não é super sexualizada como a maioria dos filmes infanto-juvenis, mas é desconfortável e é fofa e é confusa, como na realidade seria com 2 adolescentes. Mas um outro ponto, a grande sacada é mas um outro ponto que é uma grande sacada é a tensão sexual entre as protagonistas, entre a Jennifer e a Middy. Elas não são interligadas somente pela codependência da amizade delas, mas também por essa afeição que elas sentem uma pela outra. Quando esse filme estreou, a cena do beijo das duas foi crucificada. Foi taxada como queerbaiting ou como colocada ali só pro prazer do male gaze, como algo exploratório, etc e tal. O que eu particularmente discordo. Não só porque é um apagamento do público sáfico em si, as mulheres se beijando no filme não significa que é só feito para homens, mas também porque a cena não é jogada ali sozinha, existe um contexto por detrás. Logo no começo do filme, quando a Jennifer tá fazendo a sua apresentação como líder de torcida e uma fica acenando pra outra, toda empolgada, uma menina que tá sentada atrás da Middy chama ela de gay, zoa ela pela maneira como ela tá entusiasmada falando com a Jennifer, que acaba sendo um foreshadowing pra direção que o filme ia tomar. Quando elas estão juntas no show, a Jennifer segura a mão da Middy. No momento, a Middy olha pra ela e a observa de lado com uma adoração nos olhos, um olhar apaixonado. Não só isso, como a cena é toda em câmera lenta, no fundo tá tocando a música, o fundo fica borrado, ficam apenas as duas. Dá essa ideia de que elas estão vivendo um momento mágico, que existe uma conexão sentimental muito forte ali. Porém, quando a Middy percebe que a Jennifer tá prestando mais atenção nos músicos do que nela, o semblante dela muda, esse enquadramento muda, e ela solta a mão da Jennifer. Talvez percebendo que ela estava perdendo a amiga naquele momento, ou talvez achando que todo aquele momento mágico que ela presenciou não era recíproco e que ela não poderia ter a Jennifer. Entanto, era recíproco, porque quando a Jennifer vai até a casa da Middy depois do ritual ter acontecido e ela tá morrendo de fome, devora o que tem na geladeira, etc e tal, depois de atacar a geladeira, ela parte pra cima da Middy e a imprensa contra a parede. Mas ela não a machuca. Ela empurra a Lizzie contra a parede e ficam as duas muito próximas. E ao invés de fazer pouca coisa contra ela, ela começa a inalar o cheiro da Middy e a acariciá-la. É uma cena bastante sexual, bastante sugestiva pro que ela quer dizer que era a intenção da Jennifer ali. Quando a Jennifer tá com fome e ela tá na presença de um menino, ela não hesita em devorá-lo, mas ela não faz a mesma coisa com a Middy. E isso tudo se dá antes da infame cena do beijo. Então, quando a gente finalmente chega a essa cena, não tem como não entender, né, o que ela representa, porque tem todo esse contexto antes. A ideia da cena de beijo é mostrar para o público justamente como a Middy tá presa emocionalmente a Jennifer, que ela tem sentimentos românticos pela amiga. O beijo em si é sensual, mas ele não é erótico, ele é íntimo. Ele passa uma ideia de que aquilo é um segredo entre as duas. Não tem música de fundo, não tem fala, é apenas o silêncio e elas na tela. E se você não assistiu, ou se você já assistiu, quer assistir novamente, eu sugiro você tentar encontrar a versão estendida do filme, que são 5 minutos a mais de filme, que parece não ser muita coisa, mas tem umas cenas que dão bastante contexto pro significado final. E a Kemi Kusama, quando entrevistada sobre o filme, ela disse que esse não é um filme sobre vingança. Apesar de agora de ser meio que visto como revenge fantasy. Porque os meninos que a Jennifer devora, eles não fizeram nada contra ela. Eles não são vilões na história, eles são vítimas. Eles não foram criados na história para representarem babacas opressores. O babaca opressor é o cara que assassina a Jennifer no ritual. Afinal, ele se beneficia daquilo. E só no final é que ele vai receber a sua punição. O corte original, né, a versão estendida da Kemi Kusama, ele foca muito
nas vítimas, no fato de elas terem sido pessoas reais. Eles são filhos de alguém, eles são amigos de alguém. A morte deles significa algo para as pessoas. Tem uma cena onde uma mãe grita em desespero após o filho dela ter sido assassinado. Tem o funeral do Colin, mas não entrou para a versão original que foi passada nos cinemas porque o estúdio decidiu que o filme não poderia ser triste demais. Ele podia ser engraçado, ele podia ser sensual, ele podia dar medo, mas ele não podia ser triste. Um outro ponto muito importante é que a tragédia pela qual a Jennifer passa no filme, ela é interpretada hoje como abuso sexual. E o filme explora as consequências desse trauma. A gente pode dizer que os meninos são uma representação do patriarcado quando ela os devora. A Jennifer reclama o seu poder nesse momento. Antes de comer as suas vítimas, a Jennifer diz que ela quer que elas sintam medo. Quando ela ataca o Colin, ela diz: eu preciso de você apavorado, eu preciso de você sem esperança. A Jennifer quer que esses meninos que ela faz de vítima se sintam da mesma maneira com a qual ela se sente, apavorados, impotentes. Além disso, os perpetuadores do ataque são admirados, eles são reconhecidos como heróis na cidade. Eles são aplaudidos, eles não sofrem retaliação nenhuma pelo que eles fizeram. Ainda que eles nem tenham feito o ritual corretamente, porque para os homens as regras não se aplicam. Exatamente como acontece na nossa sociedade quando um homem comete violência sexual contra uma mulher. Muitas vítimas continuam vendo seus abusadores no trabalho, na escola, em casa. E a Jennifer ter se tornado uma devoradora de meninas também pode ser visto como, às vezes, a reação da vítima acaba sendo entrar num ciclo abusivo. Pessoas machucadas machucam pessoas. Hell is a Teenage Girl é a frase com o qual o filme se inicia. E não só uma frase bem poética, estilo 2009, como é o tema principal do filme. Jennifer's Body é uma história trágica sobre ser uma adolescente. Nas palavras da Carrie Kusama, eu espero que a audiência consiga ver que é mais complexo do que ser só uma comédia, um filme de horror ou um filme de adolescente. E que veja um filme pelo que ele é, uma releitura de todas essas coisas. A transformação do corpo da Jennifer em monstro é também uma alegoria para as mudanças que acontecem no nosso corpo na puberdade. Quando você é criado acreditando que o valor que você tem está associado à sua aparência física, uma transformação como a que a Jennifer passou, ou como a puberdade, pode te levar a tomar atitudes não saudáveis para lidar com isso dentro da sua cabeça. No caso da Jennifer, ela se torna uma assassina. Mas, enquanto ela é um exemplo de como mau condicionamento social pode levar a gente a cometer horrores, a Needy é o oposto. A Needy foi condicionada a se julgar de todas as maneiras que a Jennifer foi. Contudo, ela também foi capaz de rejeitar algumas dessas premissas. Ela não busca popularidade nem meninos para se validar como pessoa. Na verdade, os seus traços mais autodestrutivos vêm justamente da proximidade dela com a Jennifer. Ela busca a validação da amiga e tenta impressioná-la de uma maneira não muito saudável. Mas, quando ela consegue cortar essa codependência que ela tem com a Jennifer, a Miri consegue ser forte e confiante em sentar essa etapa da vida que ela precisa seguir. Como com o buraco, né, ali na cachoeira da cidade que ninguém entende para onde leva as coisas, a puberdade geralmente é apresentada como algo misterioso, confuso, até perigoso. Mas no fim do filme, a Niri encontra aonde que o buraco despeja tudo que é jogado ali dentro dele. Ou seja, só depois de trazer à luz algo que é desconhecido, entendendo que de fato aquilo é, a gente consegue diminuir o poder que essa coisa tem sobre a gente. E o mesmo vale para enfrentar a puberdade. Isso não precisa ser uma etapa que traz medo e estresse para a grande maioria das meninas. Deveria ser apenas uma parte natural da vida. E eu fiz questão de me referir ao filme com o título original, Jennifer's Body, aqui, porque o título em si diz muito sobre ele também. É uma piada com a audiência ensinando que a gente iria assistir o corpo da Jennifer, né? Jennifer's Body, corpo da Jennifer. Mas também é o inuendo do conflito central da trama. E é uma referência à música homônima da banda Hole. E eu tenho as minhas questões com a Courtney Love, como a maioria das pessoas tem, mas é inegável que o trabalho dela com a Hole foi
revolucionário para música alt dos anos 90 e 2000, né. E essa música, ela é sobre uma mulher servindo a um homem, como se tornando um acessório para o prazer dele. E aí a música usa uma metáfora sobre o desmembramento da mulher para falar sobre como ela é reduzida em pedaços pelo parceiro, porque ele trata ela apenas como um objeto, então ele vai quebrando, ele vai tirando partes dela cada vez mais. E no ritual, a Jennifer é literalmente cortada em pedaços. No entanto, diferente da música, o filme coloca a fome da Jennifer como central, e não a fome do homem. Então, num mundo que ainda tenta prender as meninas dentro de uma caixinha e julgar absolutamente toda a atitude e comportamento que elas têm, independente do que seja, Jennifer's Body permanece uma crítica muito atual. E é muito difícil pra mim conceber que alguém possa assistir esse filme hoje em dia e não, ao menos, apreciá-lo, se não entender todos os temas que ele quer falar, mas pelo menos curtir o filme. E grande parte das pessoas e críticos têm esnobado ele como uma versão barata de Crepúsculo, porque esse filme é uma desconstrução do male gaze no cinema de horror, uma análise de romance sáfico e uma narrativa sobre as dificuldades da adolescência. Hoje em dia, muita gente descreve Jennifer's Body como um ótimo filme que não foi compreendido no seu tempo. E é justamente por isso que eu acho importante trazer a conversa no que o faz exatamente ser tão bom, porque ele é repleto de ideias, metáforas e conceitos geniais. E por isso que eu resolvi analisá-lo aqui com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha, se você ainda nunca assistiu esse filme, te incentivado a assisti-lo, e se você já assistiu e o apreciou, que eu tenha te incentivado a revê-lo, porque ele merece... Esse filme, ele merece se tornar um clássico dos clássicos. Esse filme é absolutamente camp e muito bom. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, comentar o que você achou e se inscrever no canal pra não perder quando saem vídeos novos. Comenta aqui também quais outros filmes dessa época ou séries você gostaria que eu trouxesse, personagens que eu gostaria que você analisasse, que eu analisasse aqui. Não se esquece de me seguir lá no Instagram também, @soueutai, ou no link aqui na descrição do vídeo, e usar a opção de hype aqui no YouTube para impulsionar esse vídeo para o fio das pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.